Então, nós vamos ver a pipeline superescalar. O objetivo do pipeline escalar é explorar o paralelismo num nível maior do que no pipeline convencional. O paralelismo existente explorado no pipeline se chama Instruction Level Paralelismo, onde se explora o paralelismo a nível de instrução. Que várias instruções do mesmo fluxo de execução, trecho de programa, né, podem ser realizadas simultaneamente no processador. Por exemplo, eu faço o fetch, a decodificação, a execução, acesso à memória e armazenamento de resultados de 5 instruções simultaneamente. Existem outras formas de paralelismo, entre elas o paralelismo a nível de thread, onde então o processador consegue executar vários fluxos de execução simultaneamente. E paralelismo a nível de vetor ou array de dados, onde um grupo de dados sofre a mesma operação simultaneamente. É o caso de GPUs, por exemplo. Pipeline explora então Instruction Level Paralelismo. Existem limitações. Nós não podemos aumentar o clock indefinidamente por restrição tecnológica e dos tempos de propagação de cada elemento que tem nos estágios. Mais ainda, o menor período de clock é definido pelo estágio mais lento. Também nós não conseguimos dividir os estágios em pedaços menores indefinidamente, porque tem que ser mantido uma quantidade de trabalho para ser executada em cada estágio. Talvez eu não consiga dividir em mais etapas. E ainda eu fazendo mais divisões com estágios menores, em algum momento o overhead do pipeline, aqueles registradores que separam os estágios, começam a ficar significativos frente ao tempo de execução de cada estágio, o que pode levar até a uma piora do desempenho. E finalmente, eu tendo mais estágios, um pipeline mais profundo, a penalidade quando eu tenho um desvio aumenta. Então, o CPI do pipeline idealmente seria 1, completando uma instrução por ciclo de clock. No entanto, o CPI do pipeline na execução real é pior do que isso, é maior. É mais clocks por instrução. Por quê? Porque eu posso ter bolhas por hazards estruturais, não é o caso do MIPS. Eu posso ter bolhas por hazards de dados, por exemplo, um load seguido de uso, então que vai aumentar o número de ciclos necessários para executar aquela instrução, diminuindo o desempenho total do pipeline. E bolhas também introduzidas por hazards de controles, como desvios que são previstos errados, por exemplo. Então, são fatores que contribuem para que o CPI do pipeline na prática seja em torno de 2, por exemplo, e não 1, como seria o caso ideal.
No pipeline superescalar, o que se busca é executar várias instruções ao mesmo tempo, como no pipeline, mas aumentando a quantidade de instruções que entram no pipeline a cada clock. Então eu ofereço múltiplos pipelines em paralelo, sempre do mesmo fluxo de instruções, ou seja, segue a sequência de instruções de um trecho de programa. A gestão desse pipeline é mais complexa porque eu tenho dependências não só entre instruções que estão no pipeline em sequência, mas também instruções que estão em paralelo no pipeline, pode estar dependendo uma das outras. O hardware tem que gestionar isso para garantir a execução correta. Tudo dando certo, nós conseguimos ter mais de uma instrução despachada por ciclo. A capacidade de despacho de instruções é influenciada pela dependência dos dados, do uso de recursos e dos desvios que podem acontecer. Eu posso definir essa ordem estaticamente ou de forma dinâmica. O scheduler dinâmico ele analisa as instruções e pode selecionar grupo de instruções para serem despachadas simultaneamente. Então, na execução superescalar, cada estágio pode operar com várias instruções no mesmo ciclo de clock, conhecido então como pipeline superescalar ou largo, e o CPI reduz então de acordo com a quantidade de instruções simultâneas que o pipeline consegue atender em cada estágio. Se conseguirmos ter 4 operações simultâneas em cada estágio, o CPI do pipeline, idealmente, no melhor caso, cairia de 1 para 0,25. Na prática, se usam implementações, indo da mais simples para mais complicado. Por exemplo, o processador tem uma ou mais unidades inteiros e uma ou mais unidades de floating point, então se consegue atender uma instrução de cada tipo, por exemplo, no caso mais simples. Ou então se atende 2 ou 4 ou um número maior de instruções de cada vez, sem restrições. Então, sobre o despacho, nós podemos ter o despacho em ordem, que segue a ordem do fluxo. Se houver dependência entre as instruções, só é despachada uma instrução e não duas, por exemplo. E isso chama o despacho estático, porque não há alteração na ordem de execução das instruções. A outra forma de fazer despacho é o out of order, ou seja, que onde havendo dependências entre instruções impedindo o despacho simultâneo no pipeline, pode ser buscada uma outra instrução mais adiante que pode ser inserida junto com a instrução que vai entrar no pipeline, despachando 2 ou mais instruções no pipeline, contornando o problema da dependência. Então ocorre uma reordenação das instruções. Claro que essa reordenação tem que cuidar para não ser afetado o resultado final obtido. Aqui temos o exemplo do pipeline estático, apresentado no livro do Patterson-Hennes. Você pode ver em azul as linhas de dados entre registradores, a URLA e acesso à memória duplicados. Então, um estágio de despacho duplo estático. Um processador superescalar que suporta out of order moderno tem uma estrutura
desse tipo aqui. Da memória cache de instruções são buscadas instruções, podendo despachar, fazer a busca de até 4 instruções ao mesmo tempo, por exemplo. Se necessário, na decodificação das instruções pode ser feita uma renomeação de registradores, eliminando dependências falsas que ocorreriam apenas por estar sendo usado o mesmo registrador, mas na prática não ter dependência entre os resultados. Isso ocorre com instruções que estão mais distantes umas das outras. Não? A previsão de desvio influi na busca de instruções. E o despacho é feito então para as unidades de execução que se tem e que são capazes de executar fora de ordem. Cada uma tem uma fila, suportando uma quantidade de instruções, 4 nesse exemplo, e elas podem suportar, por exemplo, 2 unidades simultâneas para inteiros, 2 para floating e 2 para load store. Os resultados são reorganizados no reorder buffer, liberados então as unidades, os buffers, e escritos os resultados, por exemplo, na cache de dados. Tem uma questão que pode ser que alguma instrução na reservation station esteja esperando o resultado ficar concluído para executar. Então, toda essa gestão de dependência e da possibilidade de trocar a ordem das instruções tem que ser feita. É uma gestão um pouco complexa, mas é possível fazer em hardware. Processadores como o Pentium fazem isso. Aqui está a estrutura do Pentium 4. Olhando na parte inferior, se vê que ele tem unidades para load, para store, 2 conjuntos de 2 unidades de lógica aritméticas, uma outra unidade de lógica aritmética para instruções mais complexas, unidade floating point capaz de executar operações em paralelo sobre vetores e movimentação de dados em floating point. A parte de cima se refere mais à busca de instruções e a caches para acesso das instruções. É interessante observar que as instruções no processador Pentium elas são quebradas em instruções menores, que são as microinstruções. Então, inclusive a arquitetura é chamada microarquitetura. Ela funciona baseada numa ROM de microcódigo.
isso. Muito obrigado pela atenção.